O tema é maior que Deus, menor que o mosquito. Essa mensagem Deus mandou profetizar, assim como ele mandava os profetas do passado, os originais, que ainda hoje eles estão por aí, porém não considerados. Porque o profeta original, que retém o espírito original de Deus, o da profecia real, nunca profetiza bajulação, mas só puxão de orelha. E Deus me mandou profetizar para essas celebridades que caíram, foram famosas e foram caindo até que nos dias de hoje, os dias de hoje não conseguem serem chamados para cantar ou pregar em algum congresso importante. Estou falando das celebridades cristãs, evangélicas, gospel e outras que adoram Deus, que têm outros nomes. Vamos citar uma parte das Sagradas Escrituras, onde está dizendo: acorda você que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você que já morreu na fama, na mídia, na aceitação deles que estão morrendo ou estão começando a dormir. Atualmente, aqueles que chegaram a ser de nível até internacional e estão começando a cair, a dormir e a morrer na fama. Sim, estou falando daqueles que chegou a um grau interessante a ponto de chegar a ser internacional. Teve a aeronave de 4 milhões, doado pela sua instituição, presente de 500 mil, instituição própria, e agora está caindo, está morrendo na fama. O que aconteceu com vocês? Irei citar todos o motivo para que você se reerga de novo, acorda desse sono e levante de entre os mortos. E reate de novo. Se levante e comece a andar de novo. Ressuscita de entre os mortos e acorde desse sono. O que aconteceu com vocês é porque vocês confundiram um presente de Deus, que foi de erguer vocês, tirar vocês lá do tambor de lixo e colocar junto com os príncipes. Ou saiu debaixo de um lixão, de dentro de um lixão, debaixo de um viaduto, ou de uma casa de palha, e botou para ir lá para o apartamento, condomínio fechado. Botou junto com os príncipes. É que vocês confundiram o valor pessoal de vocês para Deus com os presentes que Ele deu para vocês, como um valor mais interessante do que todo mundo. Você passou a achar que era mais importante para Deus, no valor como pessoa, do que os pequenos, do que as pessoas pobres, do que os mendigos, moradores de ruas.
E aqueles irmãozinhos pobres. E aí foi o erro de vocês, o motivo da queda de vocês. Sim, foi o motivo da queda de vocês. Jesus disse: eu rebaixo o que se exalta, que se ensoberbece, o que acha que é o cara, o que acha maior do que eu, o que se sente maior do que eu. Foi isso que aconteceu com vocês. Vocês passaram a se sentir maior do que Cristo. E Jesus disse: se não tiver dois ou três, ali eu estou no meio. O Nelson Nedes confundiu isso. Um presente que Deus deu para ele, na área da fama, do crescimento no mundo com Deus, que já não ia mais onde tinha 5.000 pessoas. Morreu pedindo esmola. Porque Jesus, Deus, sempre esteve no corpo dos pequenos. Deus nunca esteve no corpo de baroneses soberbos. Deus nunca esteve no corpo de elites soberbos. Estou falando isso. Com certeza, eu provo na Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quando Jesus falava do juízo final, do julgamento, ele disse: tive fome e não me deram comida. Tive sede e não me deram água. Apartai de mim, malditos. E eles perguntaram: quando foi que teve na nossa casa e não deu comida para nós? E não demos comida para o Senhor? Ele respondeu o seguinte: eu estava no corpo de um mendigo. Provei, Deus está no corpo de mendigo, de pobre. Você é pobre, meu irmão? Não fica aí com depressão, porque é pobre, não. Deus está no seu corpo. O que Deus faz é dar riqueza, mas não significa que Ele está por lá. Porque banharam um templo de ouro, Deus não pisou lá. Deus nunca teve no corpo da elite, porque ela era um templo para a elite, banhado de ouro. Deus é o dono de todo ouro e toda prata, é Ele que dá. Ele não recebe. Quando Ele diz, dá para mim que eu devolvo, Ele já está dizendo, dá para mim que eu devolvo é muito de uma vez. Quando você dá algo para Deus, é porque ele já leu que você está precisando é de muito, já manda é muito de uma vez. Você dá um, Ele te devolve muitos. Quando você dá algo para Deus, Ele vai te devolver o dobro, mais do que o dobro, é muitos. É Ele que dá, Ele que tem para dar. Aí, quando Daniel teve lá nas covas dos leões, lá na cova dos leões, Deus desceu lá, só tinha um lá. O Elias estava depressivo, Deus foi lá no deserto, esteve lá junto com eles, ele sozinho. Mesaque, Sadraque, Abednego, eram só 3 que estavam do lado de Deus. E jogaram eles na coivara de fogo, na fornalha. Deus desceu lá dentro, só tinha 3. Mas aí você não vai mais em assentamento, você não vai onde tem 2 ou 3. Quando Jesus diz que estou no meio de 2 ou 3, é porque só tem jeito de estar no meio quando tem 2. Quando tem só um, ele está com ele ou está nele. Aí não vai mais em assentamento. Olha, meus amigos, nada além de Deus não segura lá em cima se não for sustentado pelos de baixo. São as coisas de baixo que seguram as de cima. Certo? Até Deus está lá em cima, mas para falar das coisas de lá de cima, ele
usou as coisas de baixo. Ele desceu aqui na terra para falar nas coisas de baixo, para falar das coisas de cima. Então, você se considerou maior do que Cristo, e Jesus Cristo, eu posso fazer ilustração, porque a Bíblia fala que a ilustração a gente pode fazer. Eu vou fazer uma ilustração aqui que você, posso dizer que o Espírito de Deus está mandando fazer e você vai sentir o toque. Jesus Cristo chama o Pai para uma reunião. Aí diz, meu Pai, o Senhor está lembrado daquele coitado, miserável, desgraçado? Que desgraçado, irmãos. Não é coisa do demônio. Desgraçado é algo nada engraçado. É algo sem graça que é desgraçado. Às vezes você pensa que é xingaria, não. Desgraçado é algo sem graça. Não tem graça nenhuma. Aquele desgraçado, miserável, que está naquele latão de lixo que nós tiramos de lá e botamos junto com os príncipes, meu Pai. Agora eles estão maior do que nós. Eles já estão pensando que os puns deles não é mais gás, não são mais gás, mas são perfumes, fragrância de perfumes caríssimas. A água da bexiga deles já não são mais urinas, são refrigerante. Os excrementos, os resíduos intestinais deles já não são mais excrementos, são biscoitos, são maiores do que nós. O que faremos com eles? Então Jeová dirá, meu filho, vamos fazer parecido com o que fizemos com Lucifer. O nome dele era Lucifer, segundo diz alguns historiadores bíblicos, ou seja, teólogo. Aí, com a rebelião, ele se tornou Lucifer, mas o nome bíblico é chamado de Satanás. Satanás é chefe dos demônios, o chefão lá. Vamos fazer igual fizemos com ele, parecido. Chama o Espírito Santo, tira de lá, deixa ele tocar o reinado dele sozinho lá. Vamos ver até onde ele vai. Aí Jesus diz, Espírito Santo, vem para cá, deixa esse povo aí que é maior do que nós. Porque tocar o reinado aí sozinho, porque agora nós pegamos eles do lixo, colocamos aí, agora eles não pisam no chão. Eu, o filho do grande, do Deus, pisei lá no chão, fui lá na cidade, fui para a cidade de Lixão, que era Nazaré, que é a cidade dos pobres. Pisei lá, morei por lá, pisei no chão, eu até falei para os meus discípulos, não jureis pela terra, porque é onde Deus põe os pés. Pois é, Deus pôs os pés no chão, põe os pés no chão. Mas eles já não colocam mais os pés no chão, que andar em cima de tapete. Pobre para eles é rato, é sapo, é um trem nojento. Então, sai de lá, deixa eles tocar o reinado deles só. Aí você fica aí pregando a palavra de Deus por teoria, prática, por decoreba, você decorada, Bíblia decorada. Aí fica citando Bíblia e fazendo aquele barulhão. Aí os políticos chegam lá, você já está sem o Espírito Santo mesmo, dizendo, eita, eu tenho coisa boa para vocês, mas tem um outro político lá que é do demônio. Passe para o nosso lado que nós vamos salvar você com sua igreja e tudo. Ou seja,
Aí você cai na onda, você acredita porque o Espírito Santo não está lá mais para te dar o discernimento. Aí você não lembra que quem é o Salvador? Jesus. O capeta chega lá dizendo que vai salvar a sua igreja, mas você não tem o discernimento do Espírito, você acredita que é ele mesmo que vai salvar. Comedor de feijão, quanto você, certo? Que solta os mesmos resíduos intestinais com o mesmo teor de apodrecimento, do mesmo jeito de você, diz que vai salvar a sua igreja, você acredita, porque não, o Espírito Santo não está mais lá. Aí você faz aquele barulhão, menino, e faz aquele barulhão, e a sua igreja toda faz aquele barulhão. Mas aí o máximo que acontece é o espírito da bruxaria, ou seja, satanista, demônio. O espírito da mentira é demônio, demônio é bruxo, seja ele qual o nível, espírito imundo, demônio, satanás, diabo, porque diabo é pessoa física. Jesus disse, escolhi 12, mas um é diabo, trata de pessoa física. Tudo isso é bruxo. Quem mente é bruxo, porque é filho do diabo. Então, enche a igreja de bruxo, seja de mentiroso que mente contra outro político, porque é doutrina de Satanás, a Bíblia diz que é doutrina de Satanás, é mentira. Aí enche a sua igreja de bruxo, de cães, que a Bíblia diz, fique de fora os cães, trata-se de pessoas agressoras, acusadoras, que quando o cachorro lada em algum lugar, ele está acusando que tem algo lá. Acusadores, agressores, ciumentos, insultadores, afrontadores. Aí, vocês fazem aquele barulhão, aí você fica pensando que a sua igreja está cheia de homem de Deus. Você pensando que é o Espírito Santo que ele fazendo aquele barulhão na igreja, umas orações numa altura e chamando os outros políticos de demônio, de capeta, de bruxo, disso, aquilo, bem alto. E você está pensando que é Espírito Santo. As igrejas que se corrompem, elas enchem de demônio disfarçado de Espírito Santo. Eu preciso dizer para vocês, puxar a orelha de vocês, que o Satanás, os demônios, eles só perdem para Deus na sabedoria, na organização, no poder e nas astúcias. Só perde para Deus. Mas nenhum humano natural, nenhum, não vence Satanás, não tem poder para vencer Satanás. Ele está natural, se ele não estiver cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É cafezinho. Ele engana e te usa bem usadinho em nome do Espírito Santo. Para você saber que você não tem dom de discernimento, você cai na onda dele. Porque você não define que xingaria é coisa satânica. Jesus diz, qualquer que chamar o seu irmão de louco, bobo, besta, raca, idiota, trouxa, imbecil, mediota, abestado, retardado, corre perigo de ir para o inferno de fogo. Está lá no livro de Mateus. Eu citei vários sinônimos para que vocês entendam o que está falando. E de Mateus, capítulo 5, verso 42. Foi Jesus que falou. Ele disse que passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Aí você pensa que a sua igreja está cheia de homem de Deus. Você está lá e diz, é homem de Deus, nada. Está todo homem dos demônios, do capeta, cheio de bruxo lá, e você acreditando que é de Deus. Está cheio de cães, e você pensando que a sua igreja está cheia de homem de Deus. Olha, homem de Deus, ele prega a paz. Homem de Deus faz o que Jesus fez. Jesus disse, orai pelos que vos maltratam. Orai pelos que vos perseguem, vos maltratam, faz o bem a quem te faz o mal. Amai os que vos odeiam. Vocês não. Aí junta esse povo seu, odiando todo mundo porque não apoia o seu político ou não é da sua religião.
agride todo mundo com tantos termos de xingaria, inclusive em época de política, que vende a sua instituição com voto e povo e tudo, inventam tanto termos de maldições contra o político que vocês não querem que ganhe a eleição, que até o próprio diabo, o próprio Satanás, precisa de fazer um cursinho com vocês para saber que tipo de maldição é aquela, para ele usar como uma ferramenta para aplicar nas pessoas. Até o próprio demônio precisa fazer um cursinho com vocês. Aí vocês pensam que está cheio de Espírito Santo, está cheio de bruxo, certo? Cheio de cães, e vocês pensam que está cheio de homem de Deus. Eu digo bruxo porque o Samuel disse que o pecado da rebelião é como o de bruxaria, certo? Feitiçaria, macumbeiro. E não tem, e rebelar é se tornar raivoso, zangado contra outro. Quando você fica com raiva do seu pai, você está rebelado contra ele. Você está rebelde contra ele. Quando você fica rebelde contra... Você fica com raiva do seu amigo, você está rebelde contra ele. Está rebelado contra ele. É de bruxaria. Então, quando você fica com raiva contra um outro político ou contra as pessoas que não te apoiam, você está rebelado. E quando você está rebelado, a Bíblia diz que você está praticando o ato de bruxo, de bruxaria, de feitiçaria. E se você está praticando o ato de bruxaria, você é bruxo. Talvez você está pensando que bruxaria é só adorar deuses de escultura. Não, ou fazer despacho de macumba tem muitos níveis, muitos graus. E aí sua igreja está cheia de bruxos. E você pensando que está cheio de homem de Deus. Está cheio de cães, que só a única coisa que sabe fazer é xingar, ou seja, agredir, cães são agressores, insultar, afrontar, oprimir, reprimir, que tudo são obras de cães. Quando Jesus diz, fica de fora os cães, trata de pessoas que têm obra de cães. Fica de fora dos cães. Está bem definido, Jesus disse, eis que cedo venho, a vossa recompensa está comigo, vou dar a cada um segundo as vossas obras, os vossos feitos, as vossas práticas. Fique de fora os cães, vossas obras, fique de fora os cães. Está tratando de pessoas que têm obras de cães. Então está a igreja sua cheia de cães, e você pensando que está cheia de homem de Deus, cheia de bruxos, e você está pensando que está cheio de Espírito Santo. Aí fica aquela igreja cansada, anêmica, certo? Estagnada, porque ela para de crescer. Todo mundo que vai lá se expressar que é pelo menos amigo de um político que você não apoia, todo mundo já lança uma insulta, uma agressão, perguntas sem resposta, perguntas vazias para atar uma questão vazia, e o apóstolo Paulo disse, fuja de discussões tolas. O apóstolo Paulo diz, fuja de debates tolos, de discussões tolas, e vocês têm prazer nisso, e caça tanto recurso dentro das Sagradas Escrituras para se desviar daquilo. Então, eu digo o seguinte, quer reerguer de novo? Então, volte ao primeiro amor. Volte a dar atenção aos pequenos, às coisas de baixo, porque nada nos segura lá em cima, sendo ser sustentado pelas coisas de baixo. São as coisas de baixo que seguram de cima. Um prédio, para estar em cima, ele precisa estar montado em cima do alicerce, e o alicerce está no chão, cai embaixo. Desce daí, pisa no chão, se humilha, parece ser humilhante, você tem que pedir perdão pelos seus erros, e pedir perdão aos políticos que você montou uma fábrica de bruxaria, ringue de cães e de ódio dentro da sua igreja ou no país, uma má convivência. É humilhante para você, mas melhor você voltar lá no trevo, da onde você errou estrada, escolheu outro caminho, cujas coisas começaram a dar errado, você foi caindo, e você nunca abriu mão de querer sair, porque já tinha um nome grande, você não queria
enfrentar esse constrangimento que para você era constranger, se sentir constrangido, rebaixado, se voltar atrás de uma coisa que você já tinha decidido. E foi o erro seu, porque o pecado, ele não apaga com os dias que passam envelhecendo os tempos, certo? Ele só apaga com a reconciliação, o pedido de perdão e a reconciliação, a humildade. Jesus disse que quem se humilha eu levanto. Faça como Davi, certo? Davi foi o único que toda vez que Deus puxava a orelha dele, Deus repreendia ele aceitava a repreensão, Deus mandava profetinha. Profeta que nem livro tem, Natan, nem tem livro dele na Bíblia. Tão pequeno que é. Inclusive, eu só vi falar nesse profeta, se eu não me engano, uma vez profetizando para ele. De tão pequeno que é, ele aceitou aquele profetinho velho que veio lá de um montão de lixo, profetizou, ele aceitou, se curvou. E toda vez que ele errava, que Deus puxava a orelha dele, ele aceitava e foi o único que permaneceu grande no poder. Não desceu, não desceu tempo nenhum. Porque toda vez que ele cometia um erro que era o início do descimento dele, ele aceitava Deus repreender, o não de Deus. Então permaneceu grande. Os outros começavam, era uma campanha contra o povo de Deus, contra os profetas pequenos, contra os que Deus usava, porque Deus usa coisa fraca. Aí você começa a dar atenção à elite, à burguesia. A burguesia só te vê as coisas lá de cima depois de Deus, a não ser Deus. Só te vê quando você está grande. Depois que você está grande, que ele vê que você virou as costas para os pequenos, que aí ele te dá rasteira. Quando ele vê que você já está lá em cima, pendurado em alguma coisa, ele dá rasteira. E as coisas pequenas, você já não está sustentado pelas coisas pequenas, certo? Aí eles saem debaixo de você, você simplesmente cai. Porque é assim, a soberba não te leva a lugar nenhum. Não fica aí agarrado com a soberba, porque a soberba faz você tirar os pés do chão e você sentar com os pés firmados no chão, que é da onde vem todo calço e inclusive vida, porque nada do que mora aqui na terra não vive sem depender do chão. Tudo, plantas, pássaros, peixe, animais, pessoas, tudo depende de estar com os pés no chão. Peixe, pelo menos, nada. Tem a água, fica escorado na água, mas as coisas que vivem na terra, tudo precisa de estar com os pés no chão para ter vida. Então você deixe dessa soberba, porque soberba não leva você para lugar nenhum. O que faz é tirar você dos pés do chão, onde você não pode mais ter firmeza para habilidade, e você só vai simplesmente cansar e cair. E muitas das vezes você pode até gerar uma doença na sua fama, como gerou e você caiu, certo? Porque ficou empendurado na soberba, adoeceu e não tratou, não cuidou de se tratar, e caiu, não se levantou mais. E muitas vezes quando você cai, não tem, até abriu enxurrada, alguma coisa, fez buraco, até uma armadilha que você caiu em cima e foi preso e não pôde mais sair em cima. Então, soberba não leva para lugar nenhum, sai fora disso, reata de novo, peça perdão à nação. Quem se humilha, Deus exalta. Então, parece ser humilhante, mas se humilhar não é ajoelhar e beijar os pés de ninguém. Se humilhar é reconhecer o seu grau de acerto e de erro, e também dos outros, o grau de acerto e o grau de erro dos outros. Você reconhecer a sua capacidade, até onde você pode ir ou não. Então, volte ao seu primeiro amor, porque não queira mais ser maior do que Cristo, porque essa foi a sua derrota. Onde tem 2 ou 3, eu estarei no meio. Você pode voltar a ser aquele pequeno,
Porque você vai pôr a raiz no chão, vai se enraizar e vai se firmar e receber alimentação. Porque você já percebeu que você com os pés no chão, as coisas de baixo recebem alimentação das coisas de cima, para poder segurar a ar de cima. Você percebeu como que é? A árvore está grande, mas está jogando folha de lá de cima para alimentar o de baixo, que é por debaixo segurar ela lá em cima. Então é assim, Deus manda você descer, botar os pés no chão, que é de lá que ele está mandando as folhas para te alimentar, mas ele quer você com os pés no chão, certo? É assim que é, como que as coisas são dependentes. Às vezes você não depende de pobre, depende. Pobre é que mais são mais parceiros fiéis, certo? Tem um compromisso melhor, e tem um maior grupo. Às vezes tem um ricaço que te ajuda aí com 10.000, mas você vai achar 100 pobre, cada um está te ajudando com 15 reais, ou com 150 reais, que vai dar 15.000. Ou vezes com 15, com 150 reais, que vai te dar 15.000. Dá mais do que o ricaço, e eles são permanentes, porque eles não estão junto com você, é discípulo seu, certo? É companheiro seu. Então, lembre das coisas de baixo. Quando você crescer em qualquer coisa, não pode esquecer no degrau, os primeiros degraus seus. Você poderá precisar, e é o que você está precisando, porque você caiu. E você que está caindo, que está desaparecendo da mídia, lembre dos primeiros graus. Olha para baixo. Lembre aonde você tem que pôr os pés firmados para poder você não ficar empendurado. Tá bom? Não se chega a lugar nenhum sem não ir pelos degraus de baixo. E não esqueça deles, porque você pode precisar de usar eles de novo, e como você está precisando agora. As coisas de cima são sustentadas pelas de baixo, até as plantas. E Deus manda de lá de cima para você. Deixe que Deus manda. Deus nunca teve no corpo da elite, ele foi no corpo dos mendigos. Ele dá riqueza, mas não significa que ele está por lá. Certo? Deus está no corpo dos pequenos e Deus usa os fracos. Então deixa dessa soberba, porque ela não te leva a lugar nenhum. Seja humilde, porque na base da humildade que você ganha as vitórias. Você vê que o Zaqueu era um sujeito rico, mas foi humilde e ganhou salvação. Queria conhecer Jesus, esse homem lá de Nazaré, que veio da cidade de Lixão e ganhou uma honra que foi de o próprio Jesus, o sonho dele, que ele queria conhecer, foi dormir por lá, passou a noite por lá conversando com ele. Então, esqueça a soberba, volte ao primeiro amor e chame o Espírito Santo para que volte para lá, tá? Porque senão você está aí confundindo, sua igreja está cheia de demônios disfarçados de Espírito Santo, Espírito Santo nenhum. A Bíblia diz que o amor é paciente, tudo suporta, tudo espera, não é vingativo e não se alegra com o sofrimento do seu inimigo. Isso sim é Espírito Santo. Mas esses espíritos aí que ficam comemorando morte de fulano, de ciclano e blá blá blá, ficam em campanha para punir inocente, porque um malandro chegou lá e disse que esse tem que ser punido, que esse é corrupto, mas na verdade é só para tirar a pessoa da estrada dele. Esse aí não é esse Espírito Santo, não. Esse aí não é Espírito Santo, não. É demônio, com malandragem, te enganando, te tapeando, te induzindo ao erro. O dinheiro não é o Deus da salvação, não. Você às vezes se integrou ao dinheiro, começou a se soberbecer e não dá atenção para os pequenos, porque começou a ficar rico,
Olha, todos os que são ricos, todos os bilionários e milionários, eles são dependentes dos pequenos. Tem gente dizendo, não depende de pobre, depende sim. É pobre que sobe no trator para gradear a terra, é o pobre que vai trabalhar ganhando salário mínimo para fazer embalagem, para embalar o arroz, embalar o milho, embalar a soja, fabricar o biscoito, plantar o capim, tanger o boi, botar no curral, levar, botar no caminhão, dirigir o caminhão, levar para o frigorífico, matar o boi e levar até na hora de você comprar para comer. Lá na empresa grande que mexe com isso, tudo são os pobres, são as coisas de baixo que são sustentadas lá de cima. Qualquer milionário, qualquer ricaço milionário que os pobres abandonar ele, ninguém trabalhar mais para ele, fizer um protesto contra ele, ele fale, porque é isso que eu já falei, as coisas lá de cima são sustentadas pelas coisas de baixo. Quando eles desprezam as coisas de baixo, aí eles deu fungo, apodrece o tronco e puba e morre e deixa de existir. Existem muitos milionários que faliram porque começaram a achar que não precisava das coisas pequenas, das coisas de baixo. Muitas lideranças religiosas, que eu estou repetindo de novo, porque essa mensagem é para vocês, que deixaram de ser famosas, igrejas estagnaram, começou a crescer e parou e não foi mais para frente de jeito nenhum. Chegou aí, digamos, chegou 100 construção, 100 igrejas, 1000 igrejas, mas aí marrou que não saiu mais dali porque você parou de olhar, de se alimentar das coisas de baixo. Então, é da terra que tem o adubo, é das coisas de baixo que tem o adubo. Enraiza de novo, certo? Reconcilia, peça perdão à nação, inclusive seus irmãos de fé, a nação, as pessoas que você agrediu, que você instalou fábrica de ódio, de má convivência por causa de política, por não apoiar o seu político ou os outros políticos. Parece ser humilhante, mas não é. O pecado não apaga com os dias que passam envelhecendo os tempos. Ele só apaga com o pedido de perdão e a reconciliação. Aí você está lavado e Deus passa a estar responsável por você, porque Deus é de segunda chance. Ele poderá mandar o Espírito Santo a retomar de novo e espantar esses cães que estão dentro da sua igreja, espírito de cães e de bruxaria que está dentro da sua igreja, e retomar de novo com o Espírito da Luz, tá bom? Até a próxima. Não vai ficar só nesta, não. Quando Deus me mandar profetizar, vou profetizar mais.